tudo bem? Então, aqui é o Eric. Eu gostaria de fazer um áudio de resposta a uma pessoa que eu gosto muito, aprecio muito. Ela me marcou num vídeo que ela fez acerca da questão Israel-Palestina. Eu vou tentar abordar aqui alguns desses argumentos e tentar fazer algumas ponderações, porque eu represento uma espécie de ponto fora da curva, digamos assim. Alguns pensam até que eu faço isso para meramente assim ser do contra, ser o diferente, né? Mas não se trata disso. Na verdade, eu já pensei exatamente como os críticos de Israel e do sionismo. Então, muitos argumentos que disparam contra mim são exatamente os mesmos que eu defendia algum tempo atrás. Antes de começar, seria interessante a gente tentar abstrair a tendência de maniqueísmo. Eu não estou tentando dizer aqui que Israel é um estado perfeito, claro que não. É óbvio que há uma série de defeitos, abusos de autoridade, questões mal resolvidas, problemas sociais. Só que isso vale simplesmente para todos os demais países. Não raro aparece gente, eu sei que é uma minoria, que defende simplesmente o fim do Estado de Israel, mostrando como argumento, por exemplo, um vídeo da polícia abusando da autoridade. Mas se for assim, a gente tem que acabar com o Brasil, com os Estados Unidos, com a França. A polícia francesa espanca manifestantes praticamente todos os dias. Qual é o estado que não tem um caso de abuso de autoridade, seja por parte da polícia, seja por parte de militares em questões ali de território? Atualmente, ou seja, no decorrer, né, da história da constituição daquele estado, praticamente, se não todos os países têm sua história marcada por conflitos territoriais. Agora, Israel é um país talvez o mais novo da história recente. Então é natural que esses problemas ainda estejam fervilhando, digamos assim. Essas disputas têm argumentos, então ainda que se deva criticar uma série de questões a esse respeito, isso por si só não condena o Estado de Israel. É bastante importante deixar claro que eu concordo com o argumento do uso da ideia de antissemitismo para tentar desqualificar críticas ao Estado de Israel. Eu concordo com isso. Eu acho errado essa postura, tá? Então, eu concordo que há uma exploração de má fé da questão do Holocausto para tentar justificar determinadas políticas que possam ser objeto de críticas, que se usa esse argumento de perseguição aos judeus. Agora, não quer dizer que não exista Eu não gosto do nome antissemitismo, mas é uma questão nominal, importa pouco, mas existe. Como existe racismo, em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas é notório que há sim um antijudaísmo, e isso pode ser visto, por exemplo, no futebol, a questão das torcidas. Uma coisa irracional, e para mim, assim, na minha modesta opinião, não é o mais importante, não é o mais perigoso, e eu concordo que muita gente usa isso para fins políticos, como em várias outras pautas, né? Você vê aqui no Brasil pessoas pegando demandas de minorias e instrumentalizando. Então foi isso que tem sido feito sobre essa questão. Tem um filme muito interessante, eu não sou muito de filme Netflix, essas coisas, mas tem um filme interessante chamado Negação, que conta a história de um negacionista, né? O pessoal gosta muito desse termo. Ele é um negador do Holocausto, um dos mais famosos, e conta a história dele. E o que eu achei interessante, lembrando que esse filme, ele defende essa visão de combater o negacionismo, de combater o antissemitismo. O filme defende essa visão. E é interessante que nesse filme mostra que a tentativa de censurar esse alegado negacionista, revisionista, ele não parte de judeus. Essa campanha toda que ficou, né, se tornou bastante emblemática, ela parte de uma professora, e ela faz um uso político daquilo, não sei se ela acredita ou não, eu não lembro muito bem do filme, mas o que é bastante interessante é que ela viaja, eu não sei se para Israel ou para algum país europeu, encontrar uma família
de judeus bastante rica e influente. Não lembro quem são, etc. Mas tá lá aquela típica família rica, né? Burguesa, rica, judaica. Eles estão jantando e ela está conversando sobre isso, porque ela precisa, né, de apoio, de recursos. Ela tenta proibir o livro do cara, alguma coisa desse tipo, não lembro. E nessa conversa, alguns integrantes ali dessa família rica falam assim: pô, deixa esse cara pra lá, quem liga pra isso? Ou seja, não havia um consenso por parte dos judeus ricos, né, de se engajar nessa criminalização do revisionismo. Ela parte de idealistas, né, pessoas talvez com interesses políticos, ou talvez porque realmente acreditem. Um dos argumentos mais fortes contra Israel é que ele não aceitaria o estabelecimento de um Estado palestino. Mas, pelo que eu pesquisei, posso estar errado, claro, eu pesquisei, eu não sou ingênuo, eu pesquisei fontes de ambos os lados, né, em busca ali de um meio termo, uma síntese, procurar entender o que parece mais coerente. Então, ao longo dessas décadas todas, muitas negociações ocorreram e nunca houve essa coisa de Israel negar o estabelecimento do Estado palestino, conforme as negociações que ocorreram ali no final da década de 1940, a partir da ONU, principalmente. Mas o que aconteceu? Como se sabe, uma série de grupos de estados árabes ali próximos, vizinhos, não aceitaram essa determinação, né, da ONU pela criação do Estado de Israel e realizaram uma manobra militar conjunta nos arredores ali de onde estavam estabelecidos, né, as principais cidades onde viviam judeus, né, viviam judeus e árabes palestinos, e que culminou na conhecida Guerra dos 6 Dias, que a partir de então, com seu desfecho, Israel passou a ocupar militarmente uma extensão de terra maior do que o previamente estabelecido pelo acordo, né, com o argumento de necessidade de defesa militar. Tudo isso é muito complexo, eu estou falando aqui de improviso, mas assim, a grande questão que emperra o avanço dessas negociações para o estabelecimento do Estado palestino seria a intransigência de determinados grupos mais radicais quanto essas faixas territoriais anexadas por Israel a partir dos conflitos no final da década de 1940. E isso é complexo porque aparentemente são os mais radicais. Inclusive, alguns deles não aceitam sequer Israel dentro das fronteiras previamente determinadas. Eles simplesmente não querem um Estado israelense ali, aquele Estado, aquele modelo de Estado, eles não querem. E daí eu pergunto, o que fazer com aquela população? Se submeter a uma institucionalidade palestina que a gente não faz ideia de como seria? Que exemplo a gente tem ali? O que se faria com aquela população, né? Israel atualmente tem uma área equivalente mais ou menos ao estado do Espírito Santo aqui no Brasil, só que com o dobro da população. O que fazer com essa população, com esse estado que se desenvolveu aí ao longo de mais de 50 anos? Será que esse tipo de ideologia é mesmo sensata? E, claro, há as alas mais moderadas do lado palestino, que representam de fato, oficialmente, a condução dessas negociações para o efetivo estabelecimento do Estado palestino. E ocorre que pouca gente fala disso. Essa autoridade palestina, que tem sua base na Cisjordânia, ela rompeu com o Hamas já tem bastante tempo. O Hamas aplicou um golpe de Estado em Gaza, que fica numa região geográfica separada. Então, Gaza está sob uma ditadura bastante severa. Eu admiro a cultura muçulmana, islâmica, árabe, eu gosto bastante. E sei que há países ali com um grau de civilização bastante interessante. Eu não compactuo com a ideia de que o Islã seja uma cultura inferior, bárbara, nada disso. Agora, o Hamas, lá em Gaza, ele é responsável por uma
política bastante violenta, repressora. Isso é atestado pela própria autoridade palestina. Há relatos e há vídeos na internet que qualquer um pode verificar, né, mostrando execuções sumárias de alegados suspeitos de espionagem, sabotagem, uma série de restrições, principalmente para as mulheres, né? E como se sabe, é inegável que a prática de lançamento de foguetes a esmo, né, a partir da fronteira de Gaza em direção a Israel é um crime de guerra. Isso aí ninguém pode negar. São lançados a esmo e podem atingir qualquer pessoa, criança, mulher, gestante, idoso. Não tem um alvo militar específico, estratégico. Não se trata disso, é terrorismo. O Hamas tem problema com o Egito também. Pouca gente reclama do porquê do Egito não permitir o livre trânsito ali pela sua fronteira natural terrestre. Porque talvez o Hamas seja realmente um grupo problemático. E aí tem a questão dos assentamentos israelenses em regiões que foram designadas para o estabelecimento do Estado da Palestina, que é muito criticado. Pelo que eu li, o que aconteceria ali, em muitos casos, são israelenses comprando terrenos e que criam comunidades residenciais. E quando a gente vai ver, são comunidades modestas no meio do deserto. Tem critérios a serem obedecidos. Claro que toda lei deixa margens para interpretações dúbias e que aí são usadas maliciosamente, e é disso que se trata. Fica ali um conflito a respeito da legalidade ou não daquelas construções, mas não é uma invasão militar de uma região estratégica. São pessoas morando. E tem árabe também morando ali. Não existe santo nesse mundo. Então, a partir do momento que abre uma oportunidade para que Israel faça isso, como eu falei no início, não se trata de dizer que Israel é um Estado perfeito. O que eu digo é que o sionismo é uma ideia aparentemente boa. E Israel, logrando êxito e resolvendo essas questões, mostra, por exemplo, que é possível chegar num local sem essa abundância de recursos naturais e construir uma sociedade baseada na autodeterminação dos povos. Um argumento que muitas vezes surge, uma acusação, melhor dizendo, é que Israel estabelece um regime de apartheid contra árabes palestinos. Pelo que eu pesquisei, isso seria um absurdo, esse tipo de comparação. Então, não é verdade que Israel recorre a esse tipo de política. Lá os não-judeus frequentam as mesmas instituições, as mesmas praias, inclusive servem ao exército, se elegem a cargos políticos. O que ocorre, que muitas vezes é explorado, é a existência de alguns bairros predominantemente religiosos, seja por parte de judeus ortodoxos ou por muçulmanos praticantes, o que é uma característica bastante antiga e não é um problema para eles. Ambos preferem assim, sendo que a maioria da população de Israel não é religiosa, é praticante. A maioria é um dos países com o maior número de ateus relativamente, né, na população, e pouco liga para isso. Sobre o militarismo de Israel, é natural que a gente estranhe o grau de beligerância, né, deles. Mas vamos pensar, a nossa geração nunca passou por uma guerra, um conflito armado, militar, enquanto Israel em 60, 70 anos passou por 2 grandes guerras, milhares de ataques terroristas, de foguetes lançados sobre suas cidades ao longo dessas décadas. Então, no Brasil, o mais próximo que a gente tem disso são as comunidades dominadas, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, pelo narcotráfico. E aí a gente vê como é que é. Então, nesse sentido, eu não considero razoável analisar Israel, o Estado de Israel, sobre os critérios em regiões sem conflito. A gente pode pegar, não dá para comparar Israel com a Nova Zelândia, ela não está cercada de inimigos. Ninguém pode negar que o Hamas lança, às vezes, centenas de foguetes a esmo, sem alvo determinado militar. Pode cair em qualquer lugar. Isso é crime de guerra. Não tem como negar que isso não é um estado de guerra.
Então, esse próprio tipo de conduta, naturalmente, força o Estado de Israel a se manter beligerante. Não é questão de estar passando pano, né, na cabeça de Israel. O ideal é que não houvesse, né, essa beligerância. Mas como isso vai acontecer? Se há uma guerra, como é que você pode querer desarmar um país que está em guerra? Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser abordada com mais justiça